Muito obrigado por assistirem ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito. E para quem gostar dos nossos conteúdos e quiser nos apoiar, nós agradecemos de coração. Fazer esses vídeos dá muito trabalho, ainda mais tendo que traduzir todo o conteúdo para vocês. Valeu pelo apoio e vamos ao vídeo. O capítulo começa com a visão de um pico. A fumaça explica, nos tempos antigos, antes da divisão dos 72 clãs demoníacos, havia muitos lugares perigosos no mundo das trevas, sendo o mais temido o penhasco da extinção. Uma criatura bizarra é mostrada, e a narração continua. Naquela época, apenas alguns líderes dos clãs demoníacos sabiam que o penhasco da extinção não era apenas um lugar perigoso. Na verdade, ele era uma enorme besta demoníaca adormecida por milênios, conhecida como a carapaça da extinção. O protagonista, compreendendo, pensa, agora faz sentido. Não é à toa que os corpos pareciam estar sendo digeridos. Aposto que o pântano das ilusões, na verdade, um órgão de alimentação na superfície da carapaça da extinção. Ele libera gases alucinógenos e um muco paralisante que fazem com que as criaturas percam a consciência, permitindo sua digestão e absorção lenta. Caso contrário, ela teria acordado de fome há muito tempo. Olhando para a menina, o protagonista continua pensando, na junção entre o penhasco da extinção e o pântano das almas perdidas, deve existir uma fissura que leva diretamente ao interior da carapaça da extinção, possivelmente um canal de exaustão. Os antepassados da pequena Nana se perderam lá e caíram dentro da carapaça da extinção, onde puderam escapar da guerra externa e viver em paz. Infelizmente, acabaram sendo destruídos por outros intrusos que também se perderam lá. A menina olha para o protagonista e fala, nos últimos anos, minha cidade do vazio tem barrado todos os demônios, impedindo qualquer um de atravessar. Com o passar do tempo, a existência do penhasco da extinção foi esquecida, e em seu lugar ficou a lenda do purgatório dos demônios de fogo. O protagonista pergunta, foi você quem exterminou a raça dos demônios explosivos? Ela lamenta e responde, capturar um senhor demoníaco de fogo já é suficiente para compensar, não pretendo aniquilar toda a raça por isso. Quem destruiu foi a carapaça da extinção. Ela continua, o território dos demônios de fogo explosivo ficava próximo ao penhasco da aniquilação, mas, com a presença do senhor dos demônios de fogo explosivo, a carapaça da aniquilação não ousava agir. Só depois que eu o aprisionei, ela perdeu o medo e devorou tudo dos demônios de fogo explosivo. Até agora, o que podia ser digerido já deve ter sido completamente digerido. Com um olhar triste, ela fala, é realmente uma besta cruel. O protagonista, olhando para ela, comenta, vocês dois brigaram dentro da barriga dele, depois disso, ele com certeza vai escolher um alvo mais fácil para se vingar. O vazio desaparecendo diz, sua chegada me deu uma sensação momentânea de entusiasmo. Em algum momento, você estará ao meu lado, se conseguir viver até lá. Espero que possamos nos ver de novo. Com um sorriso maléfico, ela diz, a propósito, sua luta anterior fez com que aquele ser acordasse. Embora ele tenha se contido devido à minha presença, agora ele está tendo a chance que esperava. O protagonista, vendo o vazio desaparecer, questiona, o que foi que ele disse? A terra começa a tremer, deixando o protagonista em dúvida, o que está acontecendo? A terra começa a erguer-se diante dele, acompanhada de um rosnado ensurdecedor. A criatura do começo do vídeo aparece, erguendo-se com várias cabeças. O protagonista, preocupado, fala, isso não é nada bom, considerando que ainda estou em um estado vulnerável. Enquanto isso, na Montanha Proibida, vemos vários trabalhadores das trevas carregando caixões. Um monstro azul que estava atrás do protagonista e de Miaolin comenta, com 31 demônios de nível superior, 128 de nível intermediário e 545 de nível inferior, tomar alguns territórios seria fácil. No entanto, após um ano de esforço, só conseguimos abrir um terço do caixão. Ele observa os caixões sendo abertos e diz, para a senhora Daimoni de Tal, abrir um caixão é algo que ela faz com um único ataque. No entanto, para nós, é necessário que toda a equipe trabalhe intensamente por 3 a 5 dias. A diferença é aterrorizante. Um de seus subordinados, apavorado, chega dizendo, Senhor Lord Colata, há um caixão estranho.
Ele está se movendo. O Lorde Colata, preocupado, pergunta, mas como isso é possível? Enquanto pensa consigo mesmo, os caixões não deveriam conter apenas corpos. Será que ainda há alguém lá dentro que não morreu completamente? O caixão começa a se mexer, e Colata se aproxima para escutar os sons que vêm de dentro dele. Os servos, apreensivos, questionam. Os caixões que abrimos até agora abrigam indivíduos extraordinários em vida, alguns dos quais são até figuras lendárias. Será que algum monstro pode realmente sair dali? Colata, usando sua habilidade de detecção, pensa consigo mesmo. Não consigo detectar nenhuma presença de vida lá dentro, mas ele está realmente se mexendo, e sinto uma vaga ameaça emanando dele. Um servo preocupado pergunta, devemos reportar isso ao Mestre Extinção? Colata responde, não, ela ainda tem muitos assuntos importantes para tratar. Como poderíamos distraí-la com alguns caixões? Colata, sério, ordena seus subordinados, não mexam neste caixão por enquanto, eu mesmo vou lidar com ele. Vocês podem cuidar de outras coisas. Os subordinados respondem, certo, então deixaremos isso com você. Os subordinados, sussurrando, comentam, dizem que o Lorde Colata tem admirado a Senhora Exterminadora por muitos anos. Ele certamente quer investigar por conta própria para impressioná-la. Outro subordinado acrescenta, a Senhora Exterminadora é tão bela e forte, é difícil encontrar alguém que não seja fascinado por ela. Para estar à altura dela, é preciso pelo menos ser um demônio supremo, mas o Lorde Colata está bem aquém disso. Colata, rindo, diz, meu artefato demoníaco é único, e o norte é especialmente bom em combate e análise. Se houver algo perigoso lá dentro, a Senhora Exterminadora certamente ficará satisfeita. Enquanto isso, no reino dos demônios da noite, na cidade do Rei da Noite, várias pessoas estão reunidas em torno de uma arena de luta, com 3 figuras sentadas em tronos. São eles, Lorde Demoníaco Carlos, Lorde Demoníaco Pro, e Lorde Demoníaco Latia. Os espectadores comentam, estes são os 3 grandes soberanos demoníacos que comandam o reino dos demônios da escuridão. Só de olhar para eles, já é possível sentir o quanto são imponentes. Embora todos os senhores demoníacos possam participar desta batalha decisiva, no final, será uma luta interna entre esses 3. Independentemente do que aconteça, a batalha de hoje definirá o futuro do nosso domínio. Mostrando o trono vazio, explicam, o Lorde que sobreviver até o final ocupará o trono supremo e se tornará o nosso único rei. Um soldado preocupado pergunta, Sr. Bahar, o Lorde realmente comparecerá? Embora ninguém duvide da força do Lorde, os 3 principais senhores demônios são extremamente fortes. Se o Lorde Vushi não conseguir vencer, o Lorde Carlos com certeza tornará nossas vidas difíceis. Bahar tranquiliza os soldados. Confie em nosso Senhor, ele nunca diz algo em vão. E também confie em si mesmo. Como os guardas pessoais do Senhor, vocês são tão capazes quanto qualquer demônio. Figurantes preocupados comentam, eu não ouvi errado, o senhor do Castelo Tiloco também vai participar. Outro figurante surpreso responde, um pequeno lorde de uma região tão remota? Não está apenas indo para a morte. Outro figurante acrescenta, ouvi dizer que eles ofenderam o Sr. Carlos, provavelmente estão tentando se agarrar a uma última esperança. Um soldado subordinado do protagonista aparece atrás dos figurantes e diz, se estão se atrevendo a falar mal do Sr. Vushi, estão pedindo para morrer. Os figurantes, assustados, respondem, nós só estávamos comentando, não precisa ficar tão irritado. Por favor, não me mate. Bahar intervém, em um dia tão importante, agir impulsivamente só trará problemas. Não se preocupe com eles, deixe que falem o que quiserem. Os figurantes, olhando para os subordinados do Castelo Tiloco, comentam, é mesmo o Castelo Tiloco, aquele lugar tão isolado e pobre. Dizem que os demônios de lá são todos fracos e fáceis de derrotar, mas agora a situação parece outra. E esses guardas, com equipamentos tão caros e de boa qualidade, está muito diferente das histórias que ouvimos. Um velho grita, durante todos esses anos, nossa linhagem dos demônios da noite tem sido constantemente desrespeitada, ficando na última posição entre as 72 tribos demoníacas. Neste dia,
tudo chegará ao fim. Um novo monarca nos conduzirá para reerguer o prestígio de nossa linhagem. Ele explica: a regra para esta batalha final é clara. Qualquer senhor demônio da nossa tribo pode se apresentar e desafiar outros senhores. Quem conseguir se manter no palco de combate até o último momento será coroado como nosso novo monarca. Empolgado, o velhote exclama: a partir deste momento, a batalha decisiva está oficialmente aberta. Antes que eu termine de dizer, peço que todos os senhores demônios que desejam participar da batalha subam ao palco. Alguém sobe na arena. O figurante confiante diz: eu serei o novo soberano. Quem quiser me enfrentar, que venha. Os figurantes da plateia comentam: uau, é o Sr. Dida do Castelo Lover. Ouvi dizer que ele já era um dos demônios mais poderosos entre os de alto escalão, e depois de obter o artefato demoníaco, ele se tornou ainda mais temido. Ele é conhecido como o mais forte dos senhores demônios abaixo dos três grandes. O primeiro a subir ao palco enfrentará mais batalhas em sequência, então todos preferem subir mais tarde. Mas só ele tem a confiança e a audácia para assumir essa posição. Outro figurante avança contra ele e diz: Dida, não se gabe demais. A posição de rei não é algo que você possa simplesmente tomar. Dida ri, e uma explosão ocorre quando seus ataques se chocam. Os figurantes, impressionados, comentam: incrível, é realmente impressionante. Se o palco de batalha não tivesse recebido um tratamento especial, as ondas de choque sozinhas poderiam nos matar. Não é à toa que é uma batalha entre senhores demônios, é realmente assustador. Enquanto isso, duas belezas estão no meio da plateia conversando. Isso sequer pode ser chamado de batalha? Nenhum deles é realmente formidável. É inacreditável como minha terra natal se deteriorou a tal ponto que até os fracos tentam se apossar do trono. A planta do protagonista, que estava dormindo, acorda e olha ao redor. A súcubo, vendo a plantinha animada, a questiona: o que está acontecendo com você, pequena? A planta animada responde: é o mestre. Ele está aqui. A súcubo, surpresa, pergunta: o quê? O senhor Yun está chegando? A plantinha, empolgada, confirma: sim, isso mesmo. O senhor está cada vez mais perto. Ele está vindo para cá. As súcubos, comentando, dizem: ele veio sem aviso, por iniciativa própria. O que será que o senhor Yun está fazendo aqui? Ele não deve estar aqui para lutar. Apesar de seu crescimento no último ano, ainda está longe de alcançar o nível dos demônios superiores. Acho que ele deve ter vindo só para ver a movimentação. Com seu talento para as trevas, se disfarçar como um demônio não é um grande desafio. Dida acerta um soco no figurante que estava atacando, mandando-o para longe. Comemorando a vitória, Dida ergue o braço e diz: com essa turma de segunda categoria, vocês ainda se atrevem a me desafiar. Vamos, próximo. Eu definitivamente tomarei o lugar de rei. Os figurantes, vendo o feito, comentam: incrível, derrotar 6 senhores demônios em apenas 15 minutos. O Sr. Dida é realmente tão forte assim. Achava que a batalha final seria entre os 3 principais senhores demônios, mas agora parece que um competidor poderoso surgiu. Agora, é bem possível que nenhum outro senhor se atreva a enfrentá-lo. Ele pode realmente se tornar o novo rei. O Lorde Demoníaco Latia, tomando um drink, pensa para si: um grupo de tolos. Tentem adivinhar, se esforcem ao máximo para descobrir. Ela fala para os figurantes: vocês nunca vão conseguir adivinhar, o resultado já está definido. O Lorde Demoníaco Pro, rindo, diz: Dida é uma peça que cultivamos por muitos anos, exatamente para atuar como um forte azarão hoje. E nós, que estamos prestes a esmagá-lo, receberemos uma aclamação ainda maior. Afinal, conquistar o trono sem resistência não corresponde às expectativas dos touros sobre o que é um verdadeiro rei. Lorde Latia, rindo, acrescenta: no final das contas, Dida não é mais do que um aquecimento. O verdadeiro foco ainda será nossa guerra interna. Latia continua: Carlos, parece que você não está focado na arena. Está pensando naquele que não entregou os recursos, prejudicou seus subordinados e ainda teve a audácia de desafiá-lo, o Sr. Uchi?
Pelo jeito, ele nem apareceu, parece que ele não teve coragem de vir. Carlos, rindo, responde, caso ele tenha coragem de vir, eu mesmo o destruirei. Mas se ele não aparecer, não tem problema, pois eu ainda tenho um evento interessante planejado. Um bando de soldados chega atrás dos soldados do protagonista, chamando a atenção de Bahar e dos outros. Sem entender o exército do protagonista e cercado, Bahar pergunta, o que está acontecendo? O Lord Carlos, em pé, diz, antes de prosseguirmos com a batalha, gostaria de informar que parece que muitos ainda não estão cientes de que há um território que, no último ano, se recusou a entregar os recursos de guerra, o que nos trouxe uma enorme pressão. Carlos explica, é importante saber que a entrega de recursos de guerra é uma obrigação de todos os clãs demoníacos, aqueles que desobedecem enfrentam uma coalizão de outros clãs contra eles. Se eu não tivesse assumido a responsabilidade por recursos adicionais, nosso reino já poderia ter sido arrasado. Ele continua, mesmo depois de eu ter enviado um emissário para tentar persuadi-los, eles ainda destruíram o emissário e o jogaram fora como se fosse lixo. Mostrando o exército do protagonista cercado, ele diz, quem fez tudo isso foi o Lorde Ushi do Castelo Tilo. Ele é um traidor da nossa raça dos demônios da noite. E os demônios que servem a ele também são traidores impiedosos. Os figurantes da plateia, vendo o povo do protagonista cercado, comentam, o quê? Que situação é essa? Não imaginei que nosso reino quase foi destruído por aquele indivíduo. Maldição! Todos do Castelo Tilo merecem morrer. Mas, pensando bem, parece que os habitantes deles têm uma vida mais tranquila, sem ter que viver com medo constante de serem recrutados. Um soldado, esmagando alguma coisa que prende todos os soldados do protagonista em uma esfera, faz com que Carlos, querendo parecer um bom moço, fale, apesar de terem destruído meus subordinados, eu, Carlos, não sou alguém que se vingue por questões pessoais. Por isso, darei a eles uma oportunidade. Ele acrescenta, o poder de decidir sobre a execução deles permanecerá nas mãos do rei. Apenas nosso novo rei poderá tomar essa decisão. A multidão empolgada clama, o novo rei certamente eliminará a ameaça para nós. Acabe com o Castelo Tilo. Mate o traidor roxo. A súcubo, incrédula, comenta, isso é claramente uma ordem para matá-los. Carlos deve ter uma grande animosidade contra aquele chamado Ushi. Ele ainda guarda rancor como antes, mas estou curioso para saber quem realmente é esse Ushi. Recusar-se a entregar recursos certamente coloca uma grande pressão. A plantinha do protagonista, empolgada, grita, é o mestre. Lá vem ele. O protagonista aparece como um meteoro no meio da arena, abre os braços e diz, Carlos, está preparado para receber a morte. Enquanto pensa para si, ufa, cheguei bem a tempo. As súcubos, preocupadas, falam, aquele ali não é o Sr. Yu? Ele realmente se tornou um senhor feudal. Pensávamos que ele estava vivendo uma vida de esconderijo e dificuldades, mas não imaginávamos que ele estivesse tão bem. Enquanto a plantinha comemora empolgada, Dida aparece atrás do protagonista e diz, parece que você é o tal Lord Ushi. Ousou desafiar o Sr. Carlos, não sabe que quem está defendendo o território agora sou eu. O protagonista, um homem como poucos, aparece atrás dele, mata o mosquito que estava rondando a cabeça de Dida e, desdenhando, fala, quem é você? O protagonista bate primeiro e pergunta depois. O protagonista manda Dida para longe com um golpe decisivo e diz, você ainda não tem o poder necessário. A plateia, espantada, comenta, caramba! Aquilo era o Lord Dida, um dos mais poderosos, só ficando atrás dos 3 grandes senhores demônios. Foi derrotado instantaneamente em um único golpe. Nem deu tempo de usar o artefato demoníaco. Quem é afinal, esse Lord Ushi? O protagonista avança, apontando o dedo para Carlos, dizendo, ainda não desceu? Então eu vou dar um empurrãozinho. Carlos, surpreso, vê vinhas enrolando em seus pés e pergunta, o que é isso? O protagonista puxa Carlos, jogando de cara na arena. Carlos, furioso, se levanta e grita, seu miserável. Vou acabar com você. Ele usa sua habilidade e ameaça,
Vou acabar com você. O protagonista desvia facilmente, saltando para o lado. Carlos pega duas armas de osso e declara: não pense em escapar. Usando a habilidade de suas armas, ele lança o ataque Floresta dos Ossos contra o protagonista. O protagonista balança a mão e destrói o ataque de Carlos com facilidade. Carlos, surpreso, pensa: meu ataque com espinhos ósseos não conseguiu atravessar. Qual é a força desse garoto? Felizmente, eu também tenho um truque na manga. Carlos vê o protagonista avançando e pensa: apesar de não ter conseguido perfurar, o corpo dele já está preso pelos espinhos ósseos. Aproveitando que o protagonista está preso, Carlos ataca com várias habilidades em forma de pássaro, dizendo: não tem como fugir desse ataque mortal. O protagonista usa sua fusão de habilidades, magia de bola de fogo e habilidade de guerreiro, vento de palma, criando uma mão gigante de fogo que destrói o ataque de Carlos. Carlos, preocupado, pensa: droga, meu ataque mais forte foi quebrado à força. Parece que vou ter que usar o artefato demoníaco. O protagonista ativa sua habilidade inata, Pupila da Noite. Carlos fica paralisado e pensa: o que está acontecendo? Meu corpo não se move. Será que é a intervenção da Senhora das Trevas? O protagonista arranca facilmente a arma da mão de Carlos. Segurando a arma, o protagonista pergunta: o que você acabou de dizer sobre o artefato demoníaco? Está se referindo a isto? Ele segura o artefato demoníaco com um sorriso desafiador,